Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um capítulo da série Confissões Ayahuasqueiras. Eu sou Érica Fernandes Pinto e estou navegando com você nesse rio de histórias, descobertas e mistérios que perpassam o universo das plantas de poder. Nós vimos no capítulo anterior um pouco da história da ayahuasca, da sua origem indígena, pré-histórica, a visão dos primeiros colonizadores, os descobridores das suas espécies botânicas, assim como dos seus princípios ativos. E vimos também por que essa bebida sagrada ainda representa um mistério para a ciência em vários sentidos. Depois de conhecer um pouco o que a ayahuasca é a partir de uma perspectiva farmacológica, no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o que ela não é. E se é certo considerá-lo ou não como um alucinógeno e os aspectos que a diferenciam das drogas ditas abusivas. Então fica com a gente que tem um monte de coisa pela frente. Tem um psicólogo do Rio de Janeiro que também dirige um centro ayahuasqueiro por lá, que eu frequentei durante um tempo no meu doutorado, o Felipe Bandeira de Mello, que escreveu um livro sobre a ayahuasca que eu gosto muito. Ele traz uma visão no mínimo instigante sobre a relação entre a negação das plantas sagradas e a problemática do vício em drogas de abuso que assola a nossa sociedade contemporânea, a partir de uma análise na perspectiva junguiana e da psicologia transpessoal. Ele começa explicando a necessidade humana de busca de si mesmo, de um sentido maior para a vida e de expansão dos horizontes da própria consciência. Coisas que são caracterizadas por diversos autores, como o próprio Jung, como um impulso inato da nossa psique. A busca por novos horizontes sempre estimulou a humanidade a ousar e enfrentar o desconhecido. Motivou, por exemplo, os primeiros navegadores a se lançarem no mar para atravessar oceanos sem saber o que queriam encontrar, os escaladores a subirem as grandes e até então inacessíveis montanhas, ou os astronautas a se lançarem no espaço e por aí vai. O desconhecido, ele exerce um verdadeiro fascínio na mente humana, tanto o desconhecido exterior como o interior. Então, assim como existem aqueles que se sentem motivados a desbravar os horizontes exteriores, há também aqueles que se sentem instigados a desbravar os horizontes interiores. Por isso que um dos nomes que se dá para as pessoas que gostam de fazer viagens de exploração da consciência é psiconautas. Esse é um impulso considerado arcaico e universal, presente em todas as culturas humanas. Alguns chamam de busca pela plenitude, outros pela unicidade. Jung chamou de processo de individuação, algo que leva a um movimento quase inconsciente de procura por algo maior e que vai tentar se expressar de alguma forma durante a vida. Não para todos, mas para muitos. Nas culturas ancestrais, as plantas sagradas eram utilizadas com essa finalidade, de permitir essa exploração da consciência e esse acesso a outros mundos para além daqueles da nossa percepção ordinária. Mas como a nossa sociedade fez favor de impedir, dificultar o acesso a elas, as substâncias psicodélicas também, que poderiam proporcionar possibilidades razoavelmente seguras de explorar esses potenciais, o uso de drogas abusivas acabou se tornando uma opção. Porque apesar dele ser ilícito, em alguns casos, porque tem substâncias danosas que não são ilícitas, as drogas de abuso elas são relativamente acessíveis na nossa sociedade. Elas estão por aí, nas ruas, nas escolas, em quase tudo quanto é lugar, dá para conseguir, porque a política antidrogas também é quase uma piada. E ao dificultar a possibilidade de exploração saudável desses potenciais da mente, a gente acabou sendo conivente e, de certa forma, favorecendo o uso de substâncias danosas para se fazer isso. Então, no livro que eu estou me referindo, o Felipe explora a ideia de que a problemática das drogas na nossa sociedade atual ela é muito mais do que uma questão criminal de psicopatologia ou de dependência química puramente. Ela também é um reflexo dessa busca humana inata pela expansão da consciência
e que se a gente quiser realmente encarar essa problemática de frente, a gente deveria olhar o que se esconde por trás da procura por esse tipo de substância para começo de conversa. No meio disso, aconteceu também a terceirização da experiência mística, que era algo que fazia parte de diversas tradições iniciáticas da antiguidade e que se tornou algo quase velado ou restrito a alguns poucos iluminados. Algumas religiões, elas tiraram as divindades da terra e colocaram num céu distante, inacessível durante a vida terrena. E essa comunicação com as divindades foi relegado a figuras de autoridade, como padres e pastores. Além disso, a desconexão do mundo interior na sociedade capitalista e consumista, que fortalece a mentalidade do ter em detrimento do ser, do poder, da acumulação, ajuda ainda mais para que a exploração do mundo interior seja considerado como algo muito perigoso. Porque à luz desse paradigma, ela realmente é algo que tem um poder transformador, pode ser bastante inconveniente para o sistema, né? Imagina algo que nos leva a questionar o status quo das coisas, aquilo que a sociedade passou a aceitar como pseudo-normalidade. Não tem como isso ser bem visto pelo poder majoritário. A própria proibição do uso dos psicodélicos, como a gente viu no episódio anterior, veio como consequência da relação dos usuários com as manifestações pacifistas anti-guerra. Olha só que coisa mais perigosa para um estado bélico e com uma economia pautada na indústria armamentista. Os jovens começarem a usar psicodélicos e não quererem mais ir para a guerra, né? Pior ainda, passarem a questionar as razões da própria guerra. Os grandes interesses econômicos não podiam deixar passar algo assim impune. E é bom lembrar que o status de legalidade ou de ilegalidade das substâncias psicoativas no mundo hoje não tem uma relação direta com o potencial de dano delas. Algumas substâncias lícitas, como o álcool e o cigarro, estão entre as mais danosas para a saúde, que mais matam, que mais geram problemas sociais, acidentes e contribuições para os índices de criminalidade e manifestam um potencial destrutivo muito maior do que muitos psicodélicos e plantas cuja utilização hoje é ilegal. Isso fomenta também uma grande hipocrisia, né, com relação a esse assunto. Vários pesquisadores mostram que houve declaradamente uma manipulação ideológica associada a interesses comerciais e disputas de poder que gerou essa distorção preconceituosa na interpretação social dos psicodélicos e das plantas sagradas como algo perigoso. Até estudar a consciência do ponto de vista da psicologia passou a ser considerado perigoso. Não foi por acaso que o próprio Jung e outros dos psicólogos transpessoais que exploraram essas questões foram banidos do meio acadêmico. Eu não sabia disso até ir para o meu doutorado, que foi no super renomado Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fiquei assim, estupefata ao descobrir que as minhas mais queridas referências bibliográficas não eram benquistas e nem sequer aceitas na universidade. Eu descobri isso e cheguei para minha orientadora, como assim, né? Jung, eu não sei se ele foi o primeiro, mas ele foi um dos mais relevantes autores a considerar que a crise atual da humanidade está relacionada com a dessacralização da vida e com a perda dessa conexão com o mundo do sagrado. Esse processo de crise existencial e de doença mental pandêmica, né, que assola o mundo, não seria apenas uma questão psicológica ou psiquiátrica, mas também uma questão espiritual. Espiritual não no sentido religioso propriamente dito, mas num sentido mais amplo de conexão com algo mais profundo, algo transcendente e que dá significado à própria existência. Mas para uma ciência cética que não acredita na existência de um mundo espiritual, qualquer vislumbre de algo parecido com isso vai ser sempre considerado como uma alucinação, porque não tem como quem não acredita que isso existe considerar a possibilidade de uma forma diferente. Então, deu para entender assim, o X da questão, além do preconceito com a ayahuasca
e com as outras plantas de poder pela questão da cooptação das experiências místicas por algumas religiões, tem o lado do ceticismo da ciência reducionista e cartesiana, que não acredita em coisa nenhuma. E esse é um tema polêmico e gigantesco, que eu adoro particularmente conversar sobre ele, mas para não desviar muito do foco do assunto, a gente vai voltar para a ayahuasca e conversar sobre, afinal, né, se ela é ou não é um alucinógeno. Nas falas da sociedade, de uma forma geral, nas mídias e inclusive na literatura científica, ainda é comum a gente encontrar o termo alucinógeno sendo usado para se referir às plantas sagradas. Esse termo, essa expressão, invoca uma ideia de distorção da percepção da realidade. Logo, as substâncias alucinógenas são aquelas que provocam visões ou pensamentos considerados ilusórios e também estados de euforia patológicos. Mas, etimologicamente, a palavra alucinação significa também a luz em ação, o que é bem coerente com a experiência da ayahuasca, especialmente nos estágios iniciais, quando a gente pode ter visões mais psicodélicas, de figuras geométricas, cores e luzes, sem identificar um significado propriamente. Só que enquanto a gente está vendo isso na mente, né, tem uma série de coisas acontecendo internamente, importantes, tanto no cérebro como na fisiologia corporal. Como na nossa sociedade a palavra alucinógeno vem associada a um forte caráter pejorativo, muitos pesquisadores desse campo consideram que chamar ayahuasca de alucinógeno é um desrespeito, no mínimo, e uma desconsideração da sua tradição cultural milenar e a perspectiva que os povos originários trazem sobre as suas funções. Na visão dos usuários das plantas de poder, esse mundo que a ayahuasca permite adentrar, apesar de invisível no estado ordinário de consciência, não é um mundo ilusório, pelo contrário, ele é bem real, ele é mais real que o mundo real. Há quem diga que a ilusão está aqui no mundo cotidiano e a realidade num plano acima dele. Assim como também é muito real para os usuários o potencial dessa bebida de promover curas físicas e emocionais, de purificar o corpo e a alma e de ser uma fonte de aprendizado ao nos mostrar diferentes facetas das múltiplas realidades da vida e nos permitir navegar por entre essas dimensões. E é praticamente impossível tentar explicar o quanto isso é coerente para quem não teve a experiência. Por isso que a gente fala que só quem conhece que pode dar palpite sobre o que a ayahuasca é ou não é. As opiniões de quem não experimentou não valem muita coisa. É como se eu tentasse explicar para alguém como que é o gosto de uma laranja. Se eu nunca comi uma laranja, eu não vou conseguir explicar para a pessoa como é que é o gosto de uma laranja, porque eu não tenho referencial. E por mais que eu tenha referencial, eu não vou conseguir explicar para a pessoa, porque só dá para ela conhecer o gosto da laranja comendo a laranja. Então, é meio que isso. A ayahuasca é uma experiência que só dá para conhecer vivenciando a experiência, não dá para conhecer falando sobre ela. Outro termo utilizado nessa discussão, que também causou polêmica e má interpretações, é estados alterados de consciência, né? Que a ayahuasca provoca estados alterados de consciência. Para os usuários, a ayahuasca promove uma expansão da consciência, que seria diferente de uma alteração da consciência pura e simplesmente. Mas uma expansão não deixa de ser uma alteração. Assim, a adequabilidade dos termos depende do significado que a gente está dando a eles. E a mesma coisa vai acontecer com a palavra droga, que também pode ter diferentes interpretações. Alguns cientistas usam o termo para descrever algo que é tóxico, que é capaz de alterar ou de danificar funções vitais. Mas tem outros que consideram droga qualquer substância derivada animal, vegetal ou química que é ingerida com uma finalidade não alimentar e que tem um efeito notável na biodinâmica do corpo.
É por causa disso que os lugares que vendem remédio, tecnicamente utilizados para tratar da saúde, são chamados de drogarias. Além disso, a avaliação sobre o efeito de algo ser benéfico ou não nem sempre é tão objetiva quanto a gente imagina. Tem questões clínicas envolvidas, é claro, mas basta a gente ler a bula de alguns medicamentos para ver que as contraindicações de algumas substâncias deixam esse aspecto assim um tanto nebuloso, né? Tem muitos medicamentos que são capazes de causar danos bem significativos, né? Alguns atenuam um sintoma aqui para estragar ou atrapalhar um monte de coisa acolá. E às vezes tem que tomar outro remédio para combater os efeitos de um remédio. E também acontece de substâncias que foram liberadas como medicamento para uso humano, depois de um tempo mostrarem efeitos colaterais muito significativos e serem recolhidas e proibidas. Então, essas fronteiras, mesmo do ponto de vista clínico, não são tão bem demarcadas. Ainda que quando o produto vem embalado em uma cápsula dentro de uma caixinha, pouca gente questiona e se dá conta disso. Já de um ponto de vista assim, mais sociológico, a classificação de algo como benéfico ou não também passa pelo viés etnocêntrico de quem está atribuindo o juízo de valor. Para quem não conhece esse conceito, o etnocentrismo diz respeito a gente ver o mundo a partir da nossa própria cultura. Todo mundo vê o mundo a partir da sua própria cultura, né? Não tem jeito. Mas esse conceito ele fala da desconsideração do ponto de vista das outras culturas ou de tomar o ponto de vista da sua própria cultura como superior a todos os demais. E ao longo da história colonial, como a gente viu no outro episódio, as plantas sagradas elas foram julgadas pelos europeus colonizadores como demoníacas, instrumentos de feitiçaria, e foram mal julgadas também pelos cientistas convencionais, inclusive os antropólogos, que as chamaram de beberagens intoxicantes ou narcóticas, sem nem tentar entender o que elas representavam dentro dos seus diversos contextos culturais. Por um longo tempo, os cientistas se interessaram muito mais em estudar substâncias sintéticas criadas em laboratório do que aquelas naturais provenientes da sabedoria dos povos ancestrais, porque eles eram tidos como primitivos, né, e num sentido bem pejorativo, como se nada relevante para o conhecimento científico pudesse sair dali. Voltando ao tema das drogas, na década de 80, o Departamento de Entorpecentes americanos passou a classificar as substâncias psicoativas como boas ou ruins, distinguindo como boas aquelas que podem ser consideradas úteis para a saúde do corpo e da mente, que não têm efeito tóxico, e como ruins aquelas que são destrutivas, que possuem componentes tóxicos que prejudicam os sistemas vitais, ou então neurotóxicos, ou seja, que destroem células cerebrais, e também que possuem compostos viciantes que causam dependência e tolerância. Tolerância é quando é necessário ingerir quantidades cada vez maiores da substância para atingir um mesmo efeito desejado, digamos assim. Então, a ayahuasca ela não pode ser considerada tecnicamente como uma droga ruim ou uma droga de abuso, porque comprovadamente ela tem um efeito bioquímico natural, não tóxico e não viciante. Não tem dose potencialmente letal de ayahuasca, não dá para ter overdose, né? Apesar de que dá para exagerar na dose, mas ela tem um mecanismo de autorregulação que vem justamente dos processos de limpeza que a gente vai ver mais para frente, né? Mas assim, a dose potencialmente letal de ayahuasca seria tipo 5 litros, tem gente que fala 20 litros, né? Que até a água, se a gente beber 5 litros de água, a gente morre, ou mais que isso. E a ayahuasca ela não gera dependência química e nem intolerância no organismo. Então, depois de 25 anos, 30 anos, uma pessoa super experiente toma basicamente a mesma quantidade de ayahuasca que um novato. O que pode acontecer é que a gente vai aprendendo a sustentar mais o campo de energia dela e daí pode fazer mergulhos mais profundos, tomando doses um pouco maiores. Mas não é porque precisa demais. E cabe lembrar também que o uso religioso dessa substância ele é legalizado e regulamentado no Brasil e também em alguns outros países.
e que isso está em expansão no mundo todo, né? Tem informações de realização de cerimônias e da existência de centros de Santo Daime, por exemplo, em pelo menos 43 países. E que, por lei, ela pode ser administrada mesmo para crianças, idosos e mulheres grávidas, né? Eu brinco dizendo que nem tampico pode ser dado para mulher grávida, está escrito no rótulo da garrafinha. Mas a ayahuasca, pela legislação brasileira e pelos estudos realizados até o momento, não apresenta riscos. Mas, importante, ela tem sim as suas restrições e as suas contraindicações, que nós vamos ver adiante e que não devem ser negligenciados. Um outro aspecto importante de considerar nessa discussão é que o processamento das plantas naturais pode gerar substâncias com diferentes graus de periculosidade, bem diferentes das plantas que lhes deram origem, né? Um grande exemplo disso é a folha de coca, que faz parte de uma tradição cultural milenar, que tem um significado religioso, que é super respeitada, né? A mama coca é uma divindade que traz benefícios para o corpo, para a mente. Quando mascada na forma de folha ou ingerida como chá, não se constata malefícios do seu uso, mesmo com uso constante e prolongado. A não ser, na minha opinião, né, deixar os dentes todo preto, como a gente se assusta de ver naqueles sorrisos escancarados do simpatiquíssimo povo andino. Mas afora as questões estéticas, que eles aparentemente não ligam muito para isso, eles usam as folhas de coca desde que nascem até que morrem, e é algo considerado saudável e também que não causa tolerância. A folha de coca ela é totalmente diferente da pasta de coca, que é altamente viciante, e do seu processado sintético, que é a cocaína, né, que é potencialmente bastante destrutiva para a saúde física, psíquica e também social. E um outro exemplo é o ópio, que é derivado da papoula. Esse já é mais polêmico, porque, né, tem vários poréns aí na discussão do ópio, mas há quem diga que o seu uso regular não é tão maléfico, em oposição aos seus derivados superpotentes, como a morfina e a heroína, cujo uso traz rapidamente consequências bastante nefastas. Eu não sou assim uma pessoa que tem experiência com drogas para além do álcool, né, que eu já abandonei há alguns anos. E isso me limita para dar depoimentos pessoais sobre a diferença entre a ayahuasca e outras substâncias, mas é uma limitação que eu gosto particularmente, né? Mas tem muita gente que hoje é dirigente de centros ayahuasqueiros que vem, né, desse processo e que relata que se libertou de vícios bem severos através da ayahuasca. E que foi por isso, inclusive, que enveredou nessa jornada de conhecer mais sobre esse universo, de abrir centro para colocar essa experiência à disposição de outras pessoas. Tem um centro em particular chamado Taquihuasi, que fica na província de San Martín, no Peru, que ele é um grande exemplo disso. Ele não é um centro religioso, ele foi criado na década de 80 e ele é considerado a primeira experiência de utilização da ayahuasca com propósito de cura por parte de médicos treinados na medicina moderna, né? Médicos da escola de medicina. No caso, é um grupo de médicos franceses que se uniram a curandeiros nativos para combater o mal do vício na pasta de coca, que estava crescendo rapidamente na região e que se mostrava bastante resistente aos tratamentos convencionais. E desde então, eles alcançaram assim excelentes resultados e ainda hoje são uma referência internacional no tratamento de adicções. Eu também converso assim, bastante com pessoas que são bem experimentadas no mundo das drogas e que de fato encontraram na ayahuasca uma ferramenta de libertação, inclusive de drogas pesadas, né, como crack, que assim, é super difícil, tem uma taxa de reincidência muito, muito grande, né, assim, e tem muitas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer nesse meio que saíram desse universo, assim, utilizando a ayahuasca. Então, ela não só não pode ser considerada uma droga no sentido popular do termo, como também ela parece ser uma das poucas coisas eficazes no tratamento de dependências graves e resistentes a outros tipos de medicamentos e terapias. Algo que demorou anos, né, mas que finalmente
a ciência está começando a estudar, e os estudos que têm sido publicados até o momento, né, parecem comprovar. Então, as propriedades da ayahuasca e de outras substâncias estão sendo estudadas, né, de forma crescente, e há indicativos de inúmeros potenciais terapêuticos, além do potencial que ela tem, né, de contribuir para o autoconhecimento, para a cura de questões emocionais e para essa compreensão dos mistérios da natureza e do universo. Então, foi por essa e outras questões que estudiosos mais de cunho antropológico passaram a adotar o termo enteógeno para se referir a essas plantas que favorecem a expansão da consciência e a conexão com o divino interior e que têm efeitos considerados reestruturadores e integradores da psique. E nessa diferenciação de abuso, de drogas de abuso e da ayahuasca, eu criei para mim mesma um entendimento, assim, uma frase, né, tal, que as drogas de abuso, elas te levam para o céu, né, te mostram as belezas, mas quando te trazem de volta, te devolvem no inferno. Enquanto as plantas sagradas, como a ayahuasca, elas te fazem enfrentar o inferno primeiro, para então conseguir chegar no céu, e te devolvem para a terra envolto nessa energia e com a sabedoria de qual é o caminho para se manter nela. Como o Felipe, o autor que eu citei ao longo desse episódio, colocou no belo título do seu livro, ela abre as portas e janelas para uma nova aurora de uma antiga manhã. Mas cabe a nós, e não a ayahuasca, fazer aquilo que é necessário para atravessá-las. Então, por hoje é isso, e fica com a gente que tem muito mais pela frente.